O que inspirou o ódio do líder nazista contra essa nação? O líder do partido nazista elaborou e expressou as ideias que vieram a ser conhecidas como a ideologia nazista. E pasmem vocês, ele partia do princípio de que as características e as habilidades das pessoas eram determinadas por suas origens raciais. Hitler, então, defendia o que se chama de arianismo, ou seja, a supremacia racial. Assim, para ele, existiam 3 raças: as fundadoras ou superiores, representadas pelos alemães, as depositárias, constituídas pelos povos eslavos, e as destruidoras ou inferiores, que tinham os judeus como seus representantes. Os judeus seriam então uma raça impura que estaria espalhada pelo mundo, incluindo a Alemanha, e estariam contaminando a pureza racial dos alemães, e seria então necessário promover um genocídio para exterminar o povo judeu. Os nazistas defendiam a ideia de que os alemães eram racialmente superiores. Eles acreditavam que os judeus eram uma ameaça para a chamada comunidade alemã. Enquanto os judeus foram as principais vítimas, os nazistas também perseguiam outros grupos como ciganos, homossexuais, negros, testemunhas de Jeová e comunistas. Hitler era visivelmente intolerante à variedade de povos e não suportava a ideia de conviver com povos que não fossem arianos. Assim, o regime nazista tinha como plano o extermínio de pessoas que simplesmente não seguissem o padrão estabelecido. Eles perseguiram os judeus porque os nazistas eram radicalmente antissemitas, e em linhas gerais isso significa que eles eram extremamente preconceituosos e odiavam o povo judeu. Na verdade, o antissemitismo era a base de sua ideologia e visão de mundo. Entretanto, não foram os nazistas que inventaram o antissemitismo. Essa ideia evoluiu ao longo dos séculos e assumiu muitas formas durante a construção da história. Na Idade Média, por exemplo, os preconceitos contra os judeus baseavam-se principalmente na crença que os judeus eram responsáveis pela morte de Jesus, e a suspeita e a discriminação enraizadas em preconceitos religiosos continuaram no início da Europa moderna. Naquela época, os líderes em grande parte da Europa cristã isolaram os judeus de participarem da vida econômica, social e política, e essa exclusão contribuiu para definirem os judeus como pessoas estranhas. Hitler acreditava ainda que os judeus haviam traído a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Eles não teriam apoiado a Alemanha durante esse grande conflito mundial, e então Hitler passou a confiscar empresas de judeus e realizou uma série de medidas para retirar suas conquistas. Os nazistas acusaram falsamente os judeus de causarem problemas sociais, econômicos, políticos e culturais na Alemanha. E em 16 de setembro de 1919, Hitler emitiu seu primeiro comentário escrito sobre a chamada questão judaica. Ele disse que os judeus são uma raça e não uma comunidade religiosa, e caracterizou o efeito de uma presença judaica como uma raça tuberculose dos povos. Os nazistas acreditavam que a chamada raça judaica era a mais inferior e representavam uma ameaça. De acordo com os nazistas, os judeus eram perigosos e precisavam ser extintos da sociedade alemã. Caso contrário, insistiam os nazistas, a raça judaica poderia destruir permanentemente o povo alemão. O líder nazista defendia a ideia de que era válido qualquer método para manter a pureza do povo germânico, e então teve início ao que ficou conhecido como Holocausto. O Holocausto começou na Alemanha depois que Adolf Hitler foi nomeado chanceler em janeiro de 1933. A partir de então, rapidamente o regime nazista alemão excluiu os judeus da vida econômica, social e política da Alemanha. Ao longo da década de 1930, a Alemanha nazista seguiu uma política externa muito agressiva, e isso acabou dando início à Segunda Guerra Mundial, que começou na Europa em 1939. O domínio e a expansão territorial durante a guerra acabou trazendo milhões de judeus ao controle alemão. E entre 1933 e 1945, a Alemanha nazista e seus aliados implementaram uma extensa gama de políticas e medidas anti-judaicas. Essas políticas variavam de um lugar para outro. Assim, nem todos os judeus foram expostos ao mesmo tipo de holocausto, mas em todos os casos, milhões de pessoas foram perseguidas simplesmente porque foram identificadas como judeus. Assim, todos os grupos que não eram considerados puros foram encaminhados aos campos de concentração, e milhões de judeus foram sistematicamente assassinados. O Holocausto terminou em maio de 1945, quando as principais potências aliadas, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, derrotaram a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.
E à medida que as forças aliadas se movimentavam pela Europa em uma série de ofensivas e invadiram os campos de concentração, eles libertaram os prisioneiros sobreviventes, e muitos dos quais eram judeus. Só que essa libertação não trouxe o fim das perseguições, e muitos sobreviventes do Holocausto enfrentaram ameaças violentas enquanto tentavam reconstruir suas vidas. Muitos perderam membros da família, enquanto outros procuravam por anos localizar pais, filhos e irmãos desaparecidos. E você, o que pensa sobre tudo isso?